Sejam bem-vindos e bem-vindas a esse curso da Quarter. Eu sou o professor Marco Cavalieri, sou professor de políticas públicas, entre outras disciplinas já há algum tempo. E nesse curso nós vamos falar sobre políticas públicas, como diz o título do curso, o que são, como são formuladas e como são avaliadas as políticas públicas. Bom, esse curso está dividido em 3 módulos e mais uma introdução, que é o que nós vamos fazer agora, né? Nós vamos introduzir e explicar, né, qual é o conteúdo desse curso. Então, primeiro, nós vamos fazer uma introdução sobre as políticas públicas, vamos definir o que são as políticas públicas e vamos falar sobre o ciclo de políticas públicas. Na definição das políticas públicas, um dos aspectos importantes sobre elas é que, além, né, de ser um campo de estudo, além das políticas públicas serem uma forma do governo agir, olhar o governo e a ação governamental através das políticas públicas é um modo de olhar a ação governamental. Não é? Você olhar o governo e sua atuação como um conjunto de políticas públicas é algo que ajuda muito nós entendermos como atuam os governos em democracias modernas. Tá? E depois falaremos do ciclo das políticas públicas, e o ciclo das políticas públicas, né, como se fosse um ciclo de vida, como se explicasse como que começam, como que funcionam, como que são implementadas, como que são avaliadas, reavaliadas, aperfeiçoadas as políticas públicas, né? O modo mais comum pelo qual os estudiosos de políticas públicas e, podemos dizer assim, de certo modo, os fazedores de políticas públicas entendem todo o processo, né? O que acontece durante o processo das políticas públicas. Tá? Bom, daí no segundo módulo nós vamos falar da elaboração de políticas públicas. Tá? Vamos trazer aqui alguns aspectos bem práticos, tá, sobre a elaboração de políticas públicas. De certo modo, nós vamos ter um roteiro sobre como elaborar políticas públicas, vamos ter alguns conselhos sobre como elaborar políticas públicas e vamos tratar de alguns aspectos que quem estuda políticas públicas tem observado que são aspectos cruciais para se fazer, para se elaborar, para se formular políticas públicas. Tá? E, finalmente, nós vamos falar de monitoramento e avaliação de políticas públicas. Tá? Nessa parte de monitoramento e avaliação, né, que é uma parte bastante importante, porque cada vez mais a elaboração de políticas públicas baseadas em evidências, baseadas em dados, baseadas em avaliação, em resultados de avaliações, em resultados de monitoramento, passa a ser uma coisa crucial para o governo como um todo. Né? Então, e para a ação governamental através das políticas públicas. Tá? Nós vamos falar sobre monitoramento, vamos usar alguns instrumentos que nós vamos ver no módulo 2 de elaboração de políticas públicas para gerar indicadores que vão compor, então, esse monitoramento e que podem ser utilizados para avaliação. Nós vamos falar sobre a definição e os princípios que regem o que a gente chama de avaliação de impacto, que talvez seja o modo de avaliar políticas públicas que é o mais rigoroso, né, o mais aperfeiçoado modo de se avaliar políticas públicas. Nós vamos passar a intuição por trás de alguns métodos, né, de avaliação de políticas públicas, avaliação de impacto de políticas públicas, e depois, na prática, a gente vai passar rapidamente uma orientação, né, um guia de como fazer uma avaliação rápida, né, na impossibilidade de se fazer avaliações de impacto que exigem, então, assim, um cabedal estatístico, matemático, econométrico bastante avançado. Tá? Então, nós vamos prover aqui uma alternativa para a gente fazer a avaliação de políticas públicas, uma alternativa que tem sido usada por vários governos, principalmente na área ambiental, mas da área ambiental sendo explorada por outras áreas de políticas públicas. Tá? Então, esses são os 3 módulos. Né? Vamos falar brevemente agora sobre os objetivos, né, do curso, que resumem, na verdade, o que esses 3 módulos vão conter.
tá? Então, nosso objetivo aqui, para deixar bem marcado, é conhecer o que são as políticas públicas, né? Nós vamos definir as políticas públicas. Dentro disso, é bastante importante o conceito de problema público, tá? E vamos mostrar como elas são elaboradas e dar uma espécie de guia prático para elaborar essas políticas públicas, e depois, né, no último módulo, como falamos, olhar como elas são monitoradas e avaliadas. Para esse começo é isso. Até a próxima aula.